Olá, pessoal. A Pro vai regravar toda a aula de sexta, porque não teve jeito, eu perdi tudo, deu um problema aqui no meu computador. Então, agora vamos lá, tá? Vamos retomar. É por isso que vocês já estão vendo coisas que a Pro já grifou, devido que eu já havia feito isso na sexta. Mas eu quero que vocês façam no momento em que estiverem estudando e vendo, assistindo esse vídeo, combinado? Então, a aula é esta, de língua portuguesa, LP Aprender Sempre, atividade 2, tá bem? Então, vamos lá, ela vai até a página 13. Olha, hoje nós vamos aprender o quê? Caracterizando personagens. O que é isso, caracterizando personagens? É dar as características que difere um de outro. Por exemplo, na turma da Mônica, se eu perguntar quem que é o personagem que não gosta de tomar banho, vocês já dirão Cascão. Quem é o personagem que troca o R pelo L? Cebolinha. E assim vai. A gulosa, a Magali, a fortona, a Mônica, fora as outras características, né? Então, vamos estudar. Isso tem um nome, né? Chama-se adjetivos. Então, olhem, adjetivos e caracterização de personagens. Vamos ver como isso se dá. Olhem, quando os autores constroem os seus contos, eles atribuem muitas características físicas do corpo e psicológicas, jeito de ser, aos personagens que vão atuar ao longo do enredo. Para atribuir tais características, geralmente são utilizados adjetivos que caracterizam positiva ou negativamente aqueles que agem dentro de uma história. Observe as características do personagem principal do conto, o Ganso de Ouro. Então, o João, lá no Ganso de Ouro, né? Ele era o personagem principal. Como que o autor da história o construiu? Ele lá chamava João Bocó. Por que Bocó? Bocó é uma forma pejorativa de dizer que uma pessoa não é tão esperta, que uma pessoa às vezes pode ser passada para trás, né, facilmente. Ele também mostrava no conto que o João era tolo, atrapalhado. Tudo isso foi para quê que ele fez? E ele deu essas características tão negativas para o João. Porque o João, no conto que nós já lemos, né, ele conseguiu vencer todos os obstáculos que ali haviam. Ele conseguiu ir à floresta quando ninguém acreditava que ele fizesse isso e cortar a lenha. Só que, por sua bondade, ele ganhou algumas coisas. E que no final de tudo, o que aconteceu com o João, com esse bocó, tolo e atrapalhado? Ele se casou com uma princesa. Enquanto que seus irmãos, que eram tão espertos, tão queridos pelos pais, conseguiram tal façanha? Não. Isso deixou o conto dos irmãos Grimm mais bonito, mais atrativo. Então, o leitor, quando inicia a leitura daquele conto, fica assim, interessado em saber o que vai acontecer com esse personagem. Será que ele vai conseguir se dar bem? Então, essas características, esses adjetivos colocados no texto, ajudam o leitor a se interessar mais pelo conto, tá bem? Vamos continuar a leitura. Essas palavras caracterizam João Bocó, dando a ele sentido negativo. O narrador, aquele que conta a história, o tempo todo insiste em atribuir ao personagem esses significados. Outros personagens também recebem características, veja. O homem, ele era como que ele
era chamado, o que vivia na floresta, de velhinho, né? Para mostrar que ele não era só um homem que estava na floresta. O leitor tinha que entender que ele era um velhinho, por isso ele estava ali para pedir ajuda, certo? Então, quem não ajuda um velhinho é tido como uma boa pessoa? Não. E os irmãos ajudaram esse velhinho? Não. E o João? O João, sim. O padre era nervoso, né? Tanto que ele foi, assim, brigar com as moças e acabou preso também no ganso. A princesa, séria. Porque se não fosse uma princesa séria, que graça teria fazê-la sorrir? Então, são características que os autores colocam em seus contos para embelezá-los. E que vocês, ao produzirem seus próprios textos, devem pensar nessas questões, tá bem? Para caracterizar os personagens, o autor utiliza adjetivos, que em nossa língua são utilizados para atribuir características positivas ou negativas a respeito de pessoas, objetos e lugares, etc. Vamos praticar. Letra A. Com ajuda, leia o conto Chapeuzinho Vermelho, também dos Irmãos Grimm, certo? Então, eu vou lê-lo para vocês e vocês vão grudar os olhos como que o autor coloca palavras lindas nesse texto para deixá-lo belo, tá? Eu tenho algumas grifadas, porque é para a realização da atividade na página seguinte. Porém, não tem só estes adjetivos, tem muitos outros para tudo. Os irmãos Grimm colocam muitos adjetivos para deixar seus contos lindos, tá bem? Então, vamos lá. Era uma vez uma linda e alegre menina que era amada por todos que a olhassem, mas principalmente por sua avó, e não havia nada que ela tivesse que não desse para a criança. Certa vez, a avó deu um pequeno chapéu de veludo vermelho, o qual ficou tão bem na menina que ela nunca mais usava nada diferente. Por isso, passou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe disse: "Venha, Chapeuzinho Vermelho, aqui tem um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó, pois ela está doente e fraca, e isso irá fazer bem para ela. Vá antes que fique muito quente. Quando você estiver indo, caminhe suave e gentilmente, e não saia do caminho, ou você poderá cair e quebrar a garrafa, e se isso acontecer, sua avó não receberá nada. Quando entrar no quarto dela, não se esqueça de dizer bom dia e não fique espionando por todos os cantos antes de fazer o que pedir." "Tomarei muito cuidado", disse Chapeuzinho Vermelho para sua mãe e estendeu a sua mão para se despedir. A avó vivia no meio da floresta, a alguns metros de distância da vila. Assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, um lobo cruzou com ela. Chapeuzinho Vermelho não sabia que ele era uma criatura malvada e não teve nenhum medo dele. "Bom dia, Chapeuzinho Vermelho", disse ele. "Agradeço gentilmente, lobo." "Para onde vai tão cedo, Chapeuzinho Vermelho?" "Para a casa da minha avó." "O que você tem na sua cesta?" "Bolo e vinho. Ontem foi o dia de fornada. Por causa disso, minha avó, pobre e doente, terá algo bom para torná-la mais forte." "Onde vive sua avó, Chapeuzinho Vermelho?" "A alguns metros da floresta. A casa dela fica embaixo de 3 grandes carvalhos e as castanheiras ficam bem próximas." "Você certamente sabe onde é", ela respondeu. O lobo pensou consigo:
Que criatura adorável e gentil! Que bocado delicioso e rechonchudo! Seria melhor que eu a comesse em vez da velhinha. Preciso agir com rapidez para pegar as duas. Então ele caminhou durante algum tempo ao lado de Chapeuzinho Vermelho e disse: Veja, Chapeuzinho Vermelho, como são belas as flores. Por que você não dá uma olhada? Eu acho também que você não percebeu como os passarinhos estão cantando tão docemente. Você anda muito preocupada, como se estivesse indo à escola, ao passo que tudo à sua volta na floresta é alegria. Chapeuzinho Vermelho ergueu os olhos e, quando viu os raios de sol dançando ali e acolá entre as árvores e belas flores crescendo por todo o canto, ela pensou: acho que vou levar um ramalhete de flores colhidos na hora para minha avó. Isso irá agradá-la também. Acho que devo chegar lá bem cedo. Então, ela correu do caminho para dentro da floresta para olhar as flores. Sempre que ela pegava uma, imaginava ter visto outra ainda mais linda à frente e corria atrás dela, cada vez mais para dentro da floresta. Enquanto isso, o lobo correu diretamente para a casa da vovó e bateu na porta. Quem está aí? Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo. Eu trouxe bolo e vinho. Abra a porta. Levante o trinco, gritou a avó lá de dentro. Estou muito fraca e não consigo levantar. O lobo levantou o trinco, a porta se abriu e, sem dizer uma só palavra, foi direto para a cama da avó e a devorou. Então ele vestiu as roupas dela, colocou o capuz, deitou na cama e puxou as cortinas. Chapeuzinho, entretanto, estava correndo e pegando flores, e quando viu que ela tinha colhido tantas que não conseguia carregar mais, lembrou-se de sua avó e foi direto para a casa dela. A menina ficou surpresa ao encontrar a porta da cabana ainda aberta. Quando entrou no quarto, teve um pressentimento tão estranho e disse para si: Oh, céus, como me sinto preocupada hoje! E em outras ocasiões eu gostava tanto de ficar com a minha avó. Então ela se aproximou da cama e puxou as cortinas. Lá estava sua avó, com sua touca esticada até o rosto e parecendo muito estranha. Oh, vovó, ela disse, que grandes orelhas você tem! Para melhor ouvir você, minha criança, foi a resposta. Mas, vovó, que olhos grandes você tem, ela disse. Para ver você melhor, minha filhinha. Mas, a vozinha, que mãos grandes você tem? Para melhor abraçar você. Oh, mas a vozinha, que terrível boca você tem! Para melhor comer você! Mal o lobo disse isso, com um pulo, já estava fora da cama e engoliu a Chapeuzinho Vermelho. Quando o lobo tinha saciado a sua fome, deitou-se novamente na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. O caçador estava passando pela casa naquele momento e pensou consigo: como a velhinha está roncando? Devo saber se ela precisa de alguma coisa. Então ele entrou no quarto. Quando se aproximou da cama, viu que o lobo estava deitado nela. Eis que te encontro aqui, seu pecador de uma figa, disse ele. Há muito tempo que eu tenho te procurado. Quando o caçador estava para atirar no lobo, ele se lembrou de que o lobo pudesse ter devorado a avózinha,
mas que ela ainda podia ser salva. Então ele não atirou, mas pegou um par de tesouras e começou a cortar a barriga do lobo que estava dormindo. Depois de ter feito 2 cortes, viu surgir Chapeuzinho Vermelho. Com mais 2 cortes, a pequena menina saiu gritando: "Ah, como estou assustada! Como é escuro dentro do lobo!" Em seguida, a velha vozinha também saiu, porém mal conseguia respirar. Chapeuzinho, porém, trouxe rapidamente 2 grandes pedras com as quais ela e o caçador encheram o corpo do lobo. Quando ele acordou, quis fugir correndo, mas as pedras eram tão pesadas que caiu imediatamente e morreu. Os 3 ficaram contentes. O caçador, porque cumpriu seu papel. A vozinha, que conseguiu comer o que a neta havia lhe trazido. E Chapeuzinho Vermelho, que aprendeu uma grande lição. Gostaram de ouvir novamente este conto? Ele é maravilhoso, né? Quem aí cumpriu a missão que a Pro pediu? Para olhar as coisas lindas que tem neste conto.